pontos fortes do pré-tribulacionismo e, por fim, a vinda do Senhor. Pontos fortes da visão pré-tribulacionista. Primeiro ponto. Biblicamente, o ponto de vista pré-tribulacional tem muito a seu favor. Por exemplo, a igreja não é designada à ira, e os crentes não passarão pelo dia do Senhor. Vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9 e 10, e logo a seguir, capítulo 5, de 1 a 9. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 9 e 10. Primeiro ponto forte da visão pré-tribulacionista. Diz assim: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Capítulo 5, de 1 a 9. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão, de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Observe que o capítulo 5 ele está profundamente amarrado ao capítulo 4. Nas cópias originais, não havia separação entre capítulos, versículos, nem mesmo havia pontuação. Esses capítulos, esses versículos, as pontuações foram inseridos para facilitar a nossa pesquisa. Então, observe que o capítulo 5 ele está dentro do contexto do capítulo 4, onde Paulo escreve para consolar aqueles irmãos que estavam angustiados, que estavam aflitos, acerca dos que tinham morrido. E a partir daí ele começa a falar do arrebatamento, certo? E logo a seguir ele fala do dia do Senhor. Veja que ele se refere a esse dia como dia de repentina destruição. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Então, Paulo chama esse dia de repentina destruição. Observe que a partir do capítulo 4, verso 13, parece que Paulo faz uma distinção entre os que estão dentro e os que estão fora. Isto é, ele faz uma diferença entre os que estão em Cristo e os que estão sem Cristo. Os que estão em Cristo têm a esperança da ressurreição. Os que estão sem Cristo, os que estão fora, não têm esperança. No capítulo 5 é a mesma coisa. Quando eles andarem dizendo, não é vós, não somos nós, são eles. É uma referência aos que estão fora. Quando andarem dizendo, quem? Eles, os que não têm esperança, os que não têm a esperança da ressurreição.
Quando eles andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá. Sobrevirá a quem? A vós? A nós? Não. A eles. Repentina destruição. Repentina destruição é mais um termo que Paulo usa para designar o dia do Senhor. O dia do Senhor teve várias referências, muitos profetas falaram desse dia como dia de trevas, como dia de densas nuvens, como dia de indignação, como dia de perturbação, alvoroço, e aqui Paulo chama esse dia de repentina destruição. Para quem? Para nós? Não. Para eles. Para os que não têm esperança. Para os que estão fora. Não estão em Cristo Jesus. Ok? Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas. Então, mais uma vez, Paulo chama esse dia de dia de trevas. Então, o dia do Senhor, certo? Como disseram muitos profetas, é um dia de trevas. Então, a igreja não está designada a enfrentar, a passar pelo dia do Senhor. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou à ira. O dia do Senhor é um dia de ira, é um dia de trevas, é um dia de repentina destruição. Portanto, a igreja, os filhos da luz, não estão predestinados a passar pelo dia do Senhor. A igreja não está designada a enfrentar a grande tribulação. Amém? Segundo ponto forte. A igreja de Filadélfia recebeu a promessa de ser guardada da hora da provação que há de vir sobre o mundo. Apocalipse 3:10. Apocalipse é uma carta, é um livro que foi escrito para a igreja. Amém? Apocalipse é um livro escrito para a igreja. Originalmente, Apocalipse foi escrito e foi endereçado para 7 igrejas, que historicamente hoje não existem mais. Tá certo? E a igreja de Filadélfia e Laodiceia são as igrejas dos últimos dias. As 7 igrejas, na carta, no livro de Apocalipse, elas atuam como tipos. Elas representam a igreja como um todo em 7 períodos históricos e proféticos. O número 7 no livro de Apocalipse, ele é tanto literal, quanto figurativo, quanto representativo. De fato, existiram 7 igrejas, literalmente, 7 igrejas. Mas o número 7 também aqui é um número representativo. E essas igrejas estão aqui representando 7 períodos históricos e proféticos da igreja como um todo. E as 2 últimas igrejas, elas são as igrejas dos últimos tempos. E um tipo de igreja será aprovada, será aceita, e o outro tipo será rejeitada. Então, essa promessa, ela é conferida à igreja de Filadélfia. Capítulo 3, verso 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Note que a promessa não é da preservação através do julgamento, mas de ser guardada da hora, isto é, do período de tempo do julgamento. A grande tribulação, o dia do Senhor, é um dia específico, é um dia de julgamento de Deus sobre o mundo, e a igreja, como já disse antes, não está designada. Ela, como está aqui escrito,
será preservada da hora e não na hora. Ela será guardada da hora e não através do julgamento, e não durante o julgamento. Então, este é mais um ponto forte da visão pré-tribulacionista. Terceiro ponto. O pré-tribulacionismo também encontra apoio no que não é encontrado nas Escrituras. A palavra igreja aparece 19 vezes nos 3 primeiros capítulos de Apocalipse. Mas, significativamente, a palavra não é usada até o capítulo 22. Em outras palavras, em toda a longa descrição da tribulação de Apocalipse, a palavra igreja é visivelmente ausente. Na verdade, a Bíblia nunca usa a palavra igreja em uma passagem relativa à tribulação. Se nós lermos o livro de Apocalipse, nós iremos perceber isso. A palavra igreja aparece do capítulo 1 até o capítulo 3. Do capítulo 4 em diante, até o capítulo 22, a palavra igreja não aparece. E o período da tribulação é descrito a partir do capítulo 6. Tá certo? Do capítulo 6 até o capítulo 19. A palavra igreja, ela vai aparecer outra vez no capítulo 22, verso 16. Capítulo 22, verso 16. Diz assim: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Então, a palavra igreja, ela aparece nos 3 primeiros capítulos e ela só vai surgir novamente no capítulo 22. Então, nós ficamos aí com essa ideia. Do capítulo 4 em diante, começam os preparativos para o que é chamado o dia do Senhor. No capítulo 4, a igreja é arrebatada. A igreja aparece no céu glorificada. E a partir da abertura dos selos, que começam no capítulo 6, é que se começa a grande tribulação. E isso vai até o capítulo 19, quando Cristo retorna. O capítulo 19 nos mostra a volta de Cristo com a igreja glorificada. Então, a igreja, com base nesses pontos, ela, de fato, ela não está designada a enfrentar o dia do Senhor, a passar pela grande tribulação. Amém? Quarto ponto. Além disso, o pré-tribulacionismo tem suporte histórico. De acordo com João 21, 22 a 23, parece que a igreja primitiva enxergava o retorno de Cristo como iminente, ou seja, que ele poderia voltar a qualquer momento. Caso contrário, o boato de que Jesus voltaria durante a vida de João não teria persistido. A iminência, o que é incompatível com as outras duas teorias do arrebatamento, é um princípio fundamental do pré-tribulacionismo. Vamos ler João 21. João 21, versos 22 a 23. Diz assim: Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: E quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Então parece que a igreja, quer dizer, que o pré-tribulacionismo tem esse suporte histórico. A igreja primitiva enxergava dessa maneira, que Cristo voltaria a qualquer momento. Então, este é o princípio fundamental
da visão pré-tribulacionista, a iminência da volta de Cristo, o que é incompatível com as outras duas teorias. O quinto ponto. O ponto de vista pré-tribulacional parece ser o que mais combina com o caráter de Deus e o seu desejo de guardar os justos do julgamento do mundo. Os exemplos bíblicos da salvação de Deus incluem Noé, que foi protegido do dilúvio mundial, Ló, que foi protegido de Sodoma, e Raabe, que foi protegida de Jericó. Amém? Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Então, esses dias, os dias do Filho do Homem, ou os dias que precedem, que antecedem a volta de Cristo, são dias semelhantes ou comparados com os dias de Noé e com os dias de Ló. Então, naquela geração, Deus executou juízo, certo? E somente salvou Noé e a sua família. Deus executou juízo sobre 2 cidades e somente salvou Ló e a sua família. Então, a igreja, com base nesses pontos, a igreja ela não está designada a participar do dia do Senhor, que é um dia específico onde Deus trará juízo sobre a terra. Antes que isso aconteça, a igreja deverá ser removida da terra. Amém? A vinda do Senhor. A segunda vinda, visível e corporal, com a sua igreja glorificada para reinar sobre o mundo durante 1000 anos. Vamos aqui ver alguns textos. Eu quero inicialmente ver 2 textos. Mateus 24, 29 e Apocalipse 1, 7. Mateus 24, 29 e Apocalipse 1, 7. Então, a segunda vinda de Cristo, diferentemente do arrebatamento, será visível, corporal. Então, Cristo voltará de modo pessoal, visível e glorioso. Diz assim: logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Esse texto de Apocalipse, ele é o texto que cristaliza todo o livro de Apocalipse. Por quê? O Apocalipse tem como centro, tem como ideia central, a volta de Cristo, que será a sua manifestação. Então, a segunda vinda de Cristo será a sua revelação ao mundo. Porque agora, ele é desconhecido, ele está oculto. Por isso que é revelação, certo? A palavra manifestação ou revelação é usada a alguma coisa que existe, que está oculta, que está desconhecida, mas que por alguma razão se torna revelado, se torna conhecido. Então, a volta de Jesus será a sua manifestação. Ele virá de modo pessoal e de modo visível. E ele voltará com a sua igreja glorificada. O apóstolo São Paulo, na sua carta aos Colossenses, ele diz: a vossa vida está juntamente escondida em Deus. Certo? A nossa vida está juntamente com Cristo, escondida em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, certo?
a palavra manifestar aparece aí, e ela faz referência à segunda vinda dele. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. E alinhado a isso, João vai dizer que o mundo não nos conhece. O mundo não vos conhece, porquanto não conheceu a ele mesmo. Certo? Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. O mundo não nos conhece, porque não conhece a ele. Nós estamos escondidos em Deus. O mundo não sabe de fato quem nós somos. A nossa vida está oculta em Deus. E aí João diz, amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, então mais uma vez aqui a palavra manifestar aparece. Mas sabemos quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele. Porque assim como ele é, nós o veremos. Então, a volta de Cristo é a sua manifestação em glória, visível, pessoal, com a sua igreja glorificada. A igreja voltará com Cristo. Certo? Seremos manifestados com ele em glória, como diz Paulo. Ok? Então, a volta de Cristo, ela é diferente do arrebatamento. O arrebatamento não será percebido pelo mundo, certo? Mas a segunda vinda, sim, será visível. Ele voltará com a sua igreja glorificada. Vamos ler também mais dois textos. Atos 1, de 9 a 11, e Zacarias 14, de 1 a 5. Atos 1, 9 a 11. É mais um texto que faz referência à segunda vinda de Cristo, de modo pessoal, visível. Diz assim, dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas. Aqui é o seguinte, Cristo morreu e ressuscitou e apareceu aos seus discípulos por 40 dias. Durante 40 dias, ele deu instruções aos seus discípulos e nesse dia aqui, ele foi recebido, ele foi assunto aos céus. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos nos céus, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Exatamente como, do modo como ele subiu, ele voltará. Verso 12. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras. Aonde que eles estavam? Eles estavam no Monte das Oliveiras. Jesus foi assunto aos céus exatamente neste monte. E esses dois varões que nós cremos que foram anjos, disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. E 500 anos antes de Cristo, olha o que Zacarias escreve. Zacarias 14, verso de 1 a 5. De 1 a 5. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Aqui uma referência ao que vai acontecer. Isso aqui é a batalha do Armagedon.
as nações da terra, ou pelo menos boa parte delas, serão congregadas para atacarem Jerusalém. Jerusalém será sitiada e será invadida pelos exércitos do anticristo. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras. Estarão aonde? Sobre o monte das... Exatamente o lugar de onde ele foi assunto. 500 anos antes de Cristo, Zacarias profetizou isso. A volta de Cristo. Naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras, que está defronte de Jerusalém. Para o oriente, o monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugiste do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. Virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. A igreja estará com ele. E assim como ele foi assunto aos céus, exatamente do ponto em que ele foi assunto, porque ele não voltará para Roma, ele não vai voltar e vai estabelecer o seu reino em Nova York, ele vai voltar exatamente de onde ele partiu. O seu governo será, o núcleo do seu governo será Jerusalém. E ele voltará com os seus, com a igreja glorificada. A vinda de Cristo cumpre alguns propósitos, especialmente com respeito ao povo de Israel. Há muitos textos proféticos que são literais e devem ser cumpridos literalmente com relação ao povo de Israel. Eu quero aqui trazer dois desses textos que trazem profecias relativamente ao povo de Israel. Miqueias 5:2. Miqueias 5:2, Lucas 1:31 a 33. Então, a vinda de Cristo, ela cumpre alguns propósitos, especialmente com relação ao povo judeu. Diz assim: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Essa profecia, ela se cumpriu? Outra pergunta. Ela se cumpriu perfeitamente, completamente? Há uma regra para interpretar profecia. Um texto que não foi cumprido no passado, ainda deve ser cumprido no futuro. Um texto que não foi cumprido totalmente no passado, ainda tem o seu cumprimento completo no futuro. Esse texto profético, ele não foi cumprido perfeitamente. E aqui está por que Israel tinha uma visão distorcida acerca desse Messias. Por quê? As profecias, boa parte delas, apontavam para um reino messiânico. Eles não enxergavam o Messias em duas fases.
em dois estágios. Eles não enxergavam o Messias como um Messias sofredor. Eles viam e enxergavam esse Messias como rei. Certo? E eles não estavam de todo errado. Porque, de fato, ele vai reinar sobre Israel. Certo? E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que de fato aconteceu. O Messias nasceu em Belém de Judá. Certo? Mas, naquela ocasião, ele governou sobre Israel. Houve um reino em Israel, como se era esperado? Não. Por esse fato que o povo de Israel não via em Jesus o perfil de um Messias. Por quê? Porque ele não veio com o perfil de um guerreiro, de um rei. Mas eles não enxergavam as duas fases, cordeiro e leão. Quer dizer, hoje você entende isso porque nos foi revelado, está escrito. Nós enxergamos as duas fases de Cristo. Ele veio como cordeiro, certo? E voltará como leão. E nessa segunda volta, ele volta para cumprir as profecias, os vários textos proféticos que foram aplicados, que foram endereçados ao povo de Israel. Haverá ainda um reino sobre Israel. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel. Isso não aconteceu ainda, mas vai acontecer. E cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. É uma referência ao Senhor Jesus, que é eterno, que tem o atributo da eternidade. Amém? Então, essa profecia ainda vai se cumprir, vai atingir o seu cumprimento perfeito por ocasião da segunda volta de Cristo. Lucas, capítulo 1, verso 31 a 33. Eu trouxe apenas 2 textos, e são vários textos, que fazem referência ao povo de Israel, que fazem referência a um reino messiânico, sobre Israel. Lucas, capítulo 1, versos 31 a 33. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, Deus. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Por ocasião da sua primeira vinda, isto não aconteceu. Quando é que isto vai acontecer? Então, a volta de Cristo, ela cumpre alguns propósitos, e um deles é reinar sobre Israel, é reinar sobre a semente de Abraão, Isaque e Jacó. Então, a sua vinda, ela tem algumas finalidades. Primeiro, salvar Israel de uma destruição. Israel estará a ponto de ser completamente dizimado. E Cristo volta para salvar Israel. E, por fim, estabelecer o seu reino sobre a terra, que terá o seu núcleo, terá a sua base em Jerusalém. Então, Cristo virá após a grande tribulação. Isso é ponto pacífico entre as várias vertentes da crença pré-tribulacional. Cristo virá após a grande tribulação para salvar Israel, derrotar a besta e o falso profeta, julgar as nações e estabelecer o seu reino sobre a terra por 1000 anos literais. E na sua segunda vinda, ele retorna com a sua noiva. Ele retorna com os santos, com a igreja glorificada. Vamos agora, a partir do capítulo de Apocalipse, capítulo 19, ver todo esse quadro.
João tem aqui uma sequência de visões com relação à volta de Cristo. Capítulo 19, de 1 a 10. João avista a igreja glorificada no céu, nas bodas do Cordeiro, durante a grande tribulação. Isso está do verso 1 ao verso 10. Diz assim: depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. Saiu uma voz do trono, exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Então, nesse primeiro quadro, João tem a visão da igreja glorificada no céu, nas bodas do Cordeiro. O arrebatamento é o encontro do Senhor nos ares, amém? E o noivo vem buscar a sua noiva, e durante o período da grande tribulação, acontece as bodas do Cordeiro. Então, João tem aqui a visão das bodas, o casamento. Amém? Do verso 11 ao verso 16, João tem a visão de Cristo descendo do céu com a sua igreja. Verso 11. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Observe que antes disso, foi dado aos santos, foi dada à esposa, se vestir de linho finíssimo, resplandecente e puro. Isso pode ser visto no verso 8. Quem são esses exércitos que descem com ele? Esses exércitos são exatamente os santos que vêm com Cristo. A igreja desce com ele glorificada. Verso 15. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E a partir do verso 17 ao verso 19, João tem a visão da batalha do Armagedon. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves
que voam pelo meio dos céus, vinde reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Então, nós temos aqui a descrição da batalha do Armagedon. Então, Cristo retorna exatamente na batalha do Armagedon. Essa batalha será um aglomerado de nações com o propósito de invadir Jerusalém e destruir Israel. Com que propósito? Bem, os povos da terra terão o chamariz das riquezas de Israel, mas Satanás não está interessado em ouro e prata. Ele está interessado em manter o seu governo sobre a terra. Até então, o diabo é o Deus deste século. O diabo é o Deus deste mundo. E se ele conseguisse, o que não será possível, se ele conseguisse destruir Israel, não teria a volta de Cristo. Certo? Porque a volta de Cristo é para cumprir profecias relativamente ao povo judeu. Não haveria reino sobre Israel se ele conseguisse destruir Israel. Então, a batalha do Armagedon para o diabo tem esse propósito, mas Cristo volta para salvar Israel. A partir do verso 20, nós temos aqui outro quadro, a vitória de Cristo sobre o anticristo e o falso profeta. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Amém? Após isso, a partir do capítulo 20, João menciona a prisão de Satanás, capítulo 20, do 1 até o 3, a ressurreição dos mártires da grande tribulação e o milênio, verso 4 e 6. Amém? O arrebatamento e a segunda vinda são eventos distintos. No arrebatamento, Jesus descerá para receber a igreja entre nuvens. Na segunda vinda, Jesus descerá até a terra. No arrebatamento, a igreja vai para o céu. Na segunda vinda, a igreja vem para a terra com Cristo. E há muitos textos que dão suporte para essa crença pré-tribulacional. Há outras linhas que divergem disso, que não enxergam desta maneira, mas, pelos textos lidos, e há muitos textos, nós temos base suficiente para crer que a igreja não enfrentará a grande tribulação. A igreja será removida, a igreja será retirada da terra antes da grande tribulação e voltará com Cristo para estabelecer com Cristo o seu reino sobre a terra por 1000 anos. E a sua segunda vinda, ela tem esse propósito: salvar Israel de uma destruição, estabelecer o seu reino sobre a terra por 1000 anos. Amém?